Certo, vamos mergulhar direto nesta análise baseada no artigo brilhante do jornalista Roberto Tomé, lá do portal Informa Paraíba. O que temos aqui é um verdadeiro terremoto político sacudindo Cajazeiras, no Alto Sertão. É fascinante e até um pouco tenso observar como uma disputa puramente local escancara dinâmicas fortíssimas de poder e lealdade. Para quem gosta de entender a fundo a história política regional e observar o interior paraibano, esse assunto é um prato cheio. A nossa rota para entender esse cenário passa por 5 paradas rápidas. Vamos da fundação desse legado político histórico, passando pelo rompimento atual, a linha fina entre autonomia e perseguição, o efeito em cascata que chega nas ruas até desaguar no futuro democrático da cidade. Capítulo 1. A gente precisa voltar um pouco no tempo e entender como um médico super respeitado virou a figura central de toda uma região. E olha só que trajetória interessante a do Zé Aldemir. É uma transição clássica, mas muito impactante. A saída de um cirurgião vascular periférico altamente requisitado para se tornar uma força política que domina o cenário por quase meio século. Essa mudança das salas de cirurgia para a vida pública na Paraíba acabou moldando completamente o estilo de liderar dele. E não foi uma passagem rápida pela política, não. Foram exatos 5 mandatos na Assembleia Legislativa do Estado. Durante todo esse tempo, ele construiu uma influência gigantesca. Como? Defendendo com unhas e dentes o desenvolvimento da saúde no interior e brigando muito pela infraestrutura regional do nosso sertão. Já nos 2 últimos mandatos consecutivos como prefeito de Cajazeiras, esse legado se consolidou de vez. Rolou uma conexão muito profunda com a população através de entregas reais. Sabe aquela pavimentação de ruas essenciais, a construção e reforma das unidades básicas de saúde, a ampliação do atendimento médico de urgência? Pois é, foram décadas de atuação que praticamente carimbaram a imagem dele como um grande patriarca político do Alto Sertão. Capítulo 2. O rompimento. É aqui que toda essa bagagem histórica bate de frente com a sucessão e a situação fica dramática. O ponto de virada aconteceu nas últimas eleições. Zé Aldemir e a esposa dele, a influente deputada estadual Paula Francinetti, conseguiram passar o bastão. O grupo político deles apoiou a nova gestão que acabou vencendo nomes muito tradicionais na região. O esperado, uma continuidade super tranquila, aquela transição pacífica de sempre, mas a realidade foi bem diferente. Tem uma analogia sertaneja genial do Roberto Tomé que mata a charada. Ele diz que uma coisa é mudar o rumo da carroça, outra bem diferente é querer quebrar o boi que puxou ela até ali. É a síntese perfeita. Existe uma tensão gigantesca quando uma nova administração tenta cravar a própria identidade, descartando justamente a liderança experiente que garantiu a vitória dela. É uma verdadeira crônica sobre o desgaste das alianças locais. Um duelo claro entre a tradição de um passado glorioso e a vontade de renovação a qualquer custo. O que nos leva ao capítulo 3, exatamente o coração do debate ético e jurídico que rachou a cidade no meio. Para quem acompanha a política de perto, é fundamental olhar para os 2 lados com total imparcialidade agora. De um lado, a nova gestão defende, com razão legal, a necessidade de montar a própria equipe para ter autonomia e garantir uma gestão eficiente. Do outro, os aliados históricos do ex-prefeito acusam a gestão de retaliação pura, dizendo que servidores estão sendo expurgados simplesmente por terem sido fiéis no passado. E para os estudantes de política ou de direito, entender essa fronteira é absolutamente essencial. Substituir cargos comissionados é sim uma prerrogativa legal de qualquer novo gestor. O problema, e o grande X da questão, é quando essa reorganização cruza a linha ética e vira assédio político institucional. É aí que os princípios constitucionais e os direitos básicos dos servidores entram em risco. É uma linha muito, mas muito tênue. Capítulo 4. O efeito cascata. Vamos sair um pouco dos gabinetes com ar-condicionado e descer para a realidade das ruas. O Tomé lembra a gente de uma regra de ouro. No sertão, a política, a amizade, a confiança e a palavra empenhada se misturam o tempo todo. Quando essas superalianças desmoronam lá no topo, a base sofre o impacto em cheio. A coesão social da cidade inteira trinca. Amizades de décadas são rompidas e rola um sentimento enorme de desilusão entre os moradores em relação à lealdade política. Porque, na prática, uma exoneração não é só um nome impresso no diário oficial. É o desemprego batendo na porta de uma hora para outra. Isso gera um impacto psicológico absurdo e uma incerteza em massa para as famílias desses servidores municipais. E tem mais, projetos param, gerando interrupções e atrasos graves no atendimento dos postos de saúde locais. Quem anda pelas feiras sertanejas ou toma um café na praça sente no ar essa tensão diária, essa incerteza sobre o amanhã. É o cidadão comum pagando a conta dessa quebra de alianças. E assim chegamos ao capítulo 5,
O futuro democrático de Cajazeiras diante de tanta instabilidade. Para que a cidade atinja uma maturidade democrática real depois desse furacão, tanto a nova gestão quanto a velha guarda vão ter que navegar por fronteiras bem complexas. É a busca contínua por separar o que é uma divergência natural do que é uma perseguição injusta, entender a diferença entre renovar ideias e simplesmente romper laços e, claro, distinguir uma liderança firme de um puro autoritarismo. E tem uma reflexão do Roberto Tomé que resume tudo de forma brilhante. Uma cidade forte não é aquela onde todo mundo pensa igual, ou onde os diferentes são silenciados. Uma cidade forte de verdade é a que aprende a conviver com as diferenças sem medo. O convívio democrático saudável depende justamente dessa coragem de tolerar o pensamento oposto. Fica então uma pergunta super pesada que está ecoando pelas calçadas de Cajazeiras hoje. Será que a cidade vai encontrar o caminho do diálogo? Ou a política vai se transformar de vez em um motivo de divisão permanente? Como essa tensão enorme entre um passado glorioso e a incerteza de hoje vai acabar moldando as próximas eleições? Fica essa reflexão profunda sobre o verdadeiro preço que a democracia local paga quando as alianças de uma vida inteira se desfazem.